Eu nunca imaginei que um simples rádio de caminhão pudesse se transformar no maior mistério da minha vida. E antes de você duvidar, saiba que houve uma noite em que aquelas vozes que me acompanhavam na estrada não apenas previram um acidente na BR-116, como também disseram o que eu estava vestindo dentro da cabine, algo impossível de qualquer estranho saber, ainda mais em uma rodovia deserta. Mas para você entender como cheguei até esse ponto, preciso voltar ao início, a rotina de um caminhoneiro acostumado a viver entre o peso da carga e a solidão da estrada, quando as madrugadas pareciam intermináveis e a única companhia vinha do ronco do motor e das estações que eu buscava no rádio. Eu era um homem comum, trabalhador, mas foi justamente naquela rotina monótona que algo inexplicável começou a acontecer. O que parecia uma simples interferência em uma frequência perdida se transformou em uma voz que me chamava pelo nome, e naquele momento eu não fazia ideia de que a minha vida mudaria para sempre, porque a partir dali a estrada não seria mais a mesma e o rádio se tornaria um portal para algo que eu ainda não sabia se era real ou fruto da minha mente cansada. Enquanto eu tentava manter a concentração na estrada, meus olhos eram atraídos involuntariamente para o retrovisor, como se algo me obrigasse a olhar para trás. E por mais que eu dissesse a mim mesmo que estava apenas cansado, lá estava aquela silhueta, imóvel, na mesma posição, como se fosse parte do caminhão, mas ao mesmo tempo separada dele. A cada curva, a cada buraco, nada parecia afetar a presença que se mantinha firme, como se estivesse grudada no banco do passageiro. O detalhe mais perturbador era que o vidro suava por dentro, como se alguém respirasse ao meu lado, mas quando eu virava a cabeça, o banco estava vazio. Era como se minha visão estivesse dividida em dois mundos: o dos espelhos, onde aquela figura existia, e o do interior da cabine, onde ela simplesmente desaparecia, me deixando em dúvida se estava ficando louco ou se realmente havia algo viajando comigo naquela noite. O rádio chiava de fundo, misturado ao barulho constante do motor, quando comecei a notar algo estranho nos retrovisores. Os faróis de um caminhão vinham surgindo e desaparecendo como se estivessem piscando em um padrão irregular, ora brilhando forte, ora sumindo por completo, deixando a estrada mergulhada em uma escuridão ainda mais densa. Não parecia ser apenas uma falha elétrica, era como se aquele veículo estivesse me sinalizando algo, ou pior, tentando se aproximar sem ser notado. A cada curva, o reflexo da luz parecia mudar de posição, surgindo ora à frente, ora como se estivesse atrás de mim, o que era impossível. Eu pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, mas a sensação de estar sendo seguido por algo que brincava com a minha visão me deixou em alerta. Apertei o volante com força, os dedos quase travando, e percebi que o suor descia pelo meu rosto, mesmo com o vento gelado que entrava pela janela entreaberta. Tudo dentro de mim gritava para não parar, mas a sensação de que aquele caminhão queria que eu fizesse exatamente isso só aumentava o peso do medo que tomava conta de mim. O caminhoneiro, já com os olhos pesados pelo cansaço, relatava que a estrada parecia ganhar vida própria durante a madrugada. As faixas brancas no asfalto, iluminadas pelos faróis, começavam a se movimentar como se formassem serpentes sinuosas que tentavam hipnotizá-lo. Ele jurava que por diversas vezes as linhas se transformavam em vultos humanos que caminhavam lentamente pela pista e quando ele piscava para se certificar, sumiam como fumaça levada pelo vento. O barulho do motor, antes constante e reconfortante, passava a soar irregular, como se o caminhão respirasse com dificuldade, emitindo estalos metálicos que lembravam gemidos. Nessas horas, ele sentia um arrepio percorrer a espinha e tinha a sensação de não estar sozinho dentro da cabine, como se uma presença silenciosa ocupasse o banco ao lado, observando cada movimento seu com uma paciência cruel e inumana. O silêncio dentro da cabine parecia mais pesado que o ronco do motor, como se algo invisível tivesse se sentado ao meu lado sem pedir permissão, sugando o ar e tornando cada respiração um esforço.
O retrovisor interno refletia apenas a escuridão, mas por vezes jurava ver um vulto passando rápido demais, como se alguém estivesse ali atrás, mudando de posição, esperando o momento certo para se revelar. A sensação era tão real que minha nuca começou a latejar, como se olhos frios percorressem minha pele, analisando cada movimento meu. O rádio, que sempre me fazia companhia, chiou de repente, misturando estática com o que parecia ser uma voz sussurrada, uma prece ou talvez uma ameaça. Era impossível entender, mas o tom era sufocante, profundo, quase implorando para que eu parasse o caminhão. Mesmo com o medo me corroendo por dentro, minha mão agarrou o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados, porque eu sabia que, se parasse, aquilo que me acompanhava encontraria uma forma de se mostrar, e eu não estava pronto para ver o que realmente estava ali. Enquanto seguia pela BR-116, percebi que o rádio não estava apenas emitindo chiados ou sussurros aleatórios. Agora parecia reagir aos meus pensamentos, interrompendo a música ou a estação que eu tentava ouvir no exato momento em que minha mente se distraía. Era como se as vozes soubessem o que eu estava pensando antes mesmo de eu processar, comentando, questionando, provocando um frio na espinha que me deixava incapaz de raciocinar direito. Cada vez que tentava desligar o aparelho, ele se religava sozinho, com o volume subitamente aumentando e uma sequência de palavras embaralhadas surgia, repetindo meu próprio nome como um alerta ou uma sentença. A estrada, que antes eu conhecia tão bem, agora se tornava imprevisível. Curvas pareciam mais estreitas, buracos maiores, e a linha amarela no asfalto parecia pulsar de forma ameaçadora. A solidão, que antes era um conforto, agora se transformava em uma armadilha, e eu sentia que cada quilômetro percorrido me aproximava de algo que eu não estava pronto para enfrentar. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. Nas frestas do painel, reflexos estranhos surgiam e desapareciam, como se alguém estivesse caminhando dentro da cabine sem jamais encostar em nada. Minha mente tentava racionalizar, dizendo que era cansaço, mas havia uma precisão absurda nos movimentos dessas sombras. Cada gesto parecia calculado, como se observassem minhas reações, testando até onde eu podia suportar. O rádio, em um chiado que agora lembrava uma respiração irregular, começou a emitir palavras desconexas, mas com entonações familiares, como se imitassem vozes de conhecidos que eu jamais esperaria ouvir naquele momento. A cada quilômetro percorrido, meu coração batia mais rápido e percebia que o volante tremia não por minhas mãos, mas por uma presença invisível que compartilhava o espaço comigo, tornando impossível distinguir o que era real do que era alucinação. Eu sabia que algo estava ali, mas não conseguia enxergar claramente, e a sensação de estar sendo acompanhado se tornou esmagadora, preenchendo a cabine com uma tensão quase física, como se o ar tivesse peso próprio. Quando olhei novamente para o retrovisor lateral, algo me congelou. Parecia que a estrada atrás de mim se dobrava sobre si mesma, como se o asfalto se curvasse e as árvores se aproximassem, criando um túnel que não existia. No mesmo instante, o rádio soltou uma sequência de estática que formava palavras claras, quase sussurradas em meu ouvido, alertando para um ponto específico à frente, algo que eu não conseguia ver, mas que sentia com todo o meu corpo. Meu instinto gritou para que eu diminuísse a velocidade, mas algo invisível parecia empurrar meu caminhão para a frente, mantendo-me no controle, mas sempre à beira de perder tudo. Cada sombra projetada pelos faróis parecia ter vida própria, movendo-se independentemente da estrada, às vezes adiante, às vezes atrás, criando a ilusão de que a noite inteira estava respirando ao meu redor. Eu não sabia mais se estava dirigindo ou sendo conduzido, mas uma coisa era certa: a estrada tinha se transformado em um labirinto de tensão e vigilância, e cada segundo que passava me aproximava de algo que eu ainda não estava pronto para enfrentar, mas que sabia que não poderia evitar. Foi quando percebi que não estava sozinho de forma alguma. As vozes começaram a se sobrepor, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo.
todas direcionadas a mim. Algumas conhecidas, outras completamente estranhas, mas todas carregadas de uma urgência insuportável. O rádio parecia vibrar, não apenas emitindo som, mas pulsando dentro da cabine, sincronizado com o meu próprio coração, tornando impossível ignorá-lo. Olhei pelo retrovisor e jurei ver reflexos de pessoas nos trechos mais iluminados da estrada, desaparecendo assim que desviava o olhar. Cada sombra projetada pelos faróis parecia se alongar e se mover com vida própria, tocando o medo mais profundo dentro de mim. E por mais que tentasse racionalizar, eu sabia que algo invisível me observava, analisava e de algum modo interagia comigo. Como se cada decisão na estrada fosse parte de um teste que eu não podia recusar, mantendo-me em uma tensão que queimava a cada quilômetro percorrido. Quando finalmente cheguei a um trecho mais movimentado da BR-116, esperava algum alívio, algum sinal de normalidade. Mas percebi que o que quer que estivesse me acompanhando não se dissipava com a presença de outros veículos. Pelo contrário, parecia se intensificar. O rádio começou a emitir uma sequência de estática que formava padrões quase rítmicos, como se tentasse se comunicar de forma mais clara, indicando curvas, entradas e até a velocidade exata que eu deveria manter. Meu corpo inteiro se enrijeceu ao notar que as sombras projetadas pelas árvores ao longo da estrada pareciam se mover em sincronia com os sinais do rádio, quase guiando meu caminhão por uma coreografia invisível. Foi nesse instante que percebi que não se tratava apenas de ouvir vozes ou ver sombras, mas de sentir uma presença que interagia comigo a cada instante, mantendo-me em alerta absoluto e transformando uma viagem que deveria ser comum em uma experiência de tensão contínua, impossível de ignorar ou explicar. Quando finalmente parei o caminhão em um posto isolado, exausto e com as mãos ainda trêmulas, achei que poderia finalmente respirar aliviado. Mas o rádio continuava chiando, e as vozes não apenas permaneciam, como pareciam mais claras, mais intensas, quase sussurrando segredos que só eu podia ouvir. Olhei para a estrada vazia e percebi que, mesmo longe do volante, aquela presença não me abandonava. Era como se tivesse se enraizado em mim, ligada à minha atenção, ao meu medo e à minha mente. Cada mensagem que surgia no aparelho carregava um peso pessoal, comentando sobre decisões, lembranças e até pensamentos que eu nem havia verbalizado. Senti então uma estranha mistura de fascínio e terror, compreendendo que aquele encontro na BR-116 não tinha sido apenas um incidente isolado, mas um ponto de conexão com algo que existia além da lógica. Algo que me seguiria e me desafiaria a cada viagem, deixando uma marca que eu sabia que jamais desapareceria, e que a estrada continuaria a guardar seus segredos, esperando que eu um dia retornasse. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.